Olá, aqui é o Gustavo e nesse vídeo tutorial nós aprenderemos um pouco mais sobre cada um dos tipos de usuários da Pamares. Os tipos existentes são associado, autor, editor e administrador, cada um com permissões diferentes de acesso ao conteúdo. Então, depois de efetuar login aqui como administrador e acessar o painel de gerenciamento, nós utilizaremos aqui o menu de usuários. Vamos escolher um usuário e alternar entre os tipos de usuário existentes para ver as modificações que acontecem cada vez que nós que nós mudamos o tipo de usuário. Então, esse menu aqui nós já vimos no vídeo anterior, então vou clicar aqui em todos os usuários e vou pesquisar pelo meu próprio usuário, Gustavo Gomes. Nesse momento, o meu usuário é um usuário do tipo associado. Então, eu já estou logado aqui com ele em um outro navegador. Com o tipo associado, eu tenho basicamente acesso a conteúdo restrito, aos fóruns e à rede social. O que nós vamos fazer agora é mudar para o próximo nível, que é o nível de autor. Então, a ordem crescente dos níveis de usuários são associado, autor, editor e administrador. Então, para alterar, eu clico aqui no botão editar desse usuário. Vou usar aqui a caixa que se chama função e vou mudar de associado para autor. Existe um outro tipo de conta, que é o de colaborador, que não é interessante no caso do site da Pamages. Então, por isso, nós só utilizaremos associado, editor, autor e administrador. Então, vou mudar aqui para o tipo autor. O tipo de usuário autor terá acesso a criar novos posts no site, mas ele não terá acesso a editar posts existentes nem editar o próprio post, justamente para que ele não fique modificando com frequência o conteúdo do site da Pamages. Então, esse tipo aqui de usuário é interessante, por exemplo, para pessoas que sejam os autores dos artigos ou outro tipo de post para pessoas que não sejam funcionários da Pamages. Então, vou deixar aqui como tipo autor e clicar no botão atualizar usuário. Agora eu vou voltar aqui ao site onde eu estou logado com essa conta e vou atualizar a página. Então agora nós percebemos que existe o botão de gerenciar sites e sistemas aqui no topo do site, justamente porque a minha conta foi alterada. Então eu vou clicar aqui nesse botão. Eu sou redirecionado para a página que me diz quais sistemas eu posso gerenciar. Então, como autor, eu posso gerenciar somente o conteúdo. Então, vou clicar aqui no botão Conteúdo. E eu sou redirecionado para a tela de gerenciamento. Como essa conta tem muito menos permissões do que uma conta de administrador, nós já percebemos que existem muito menos opções aqui no menu esquerdo. Então, eu tenho acesso aqui aos posts, às imagens e ao meu perfil, basicamente. Então, vou clicar aqui, por exemplo, em todos os posts. Nós percebemos que eu posso somente visualizar os posts que existem. Mas quando eu passo o mouse por cima, a única opção que eu tenho é ver. Isso significa que eu não posso editar nem excluir nenhum dos posts. Aqui no topo, eu tenho acesso às quantidades de cada um dos tipos de posts e dos posts publicados, rascunhos e posts na lixeira, por exemplo. Então, a função que eu tenho como autor basicamente é a de adicionar um novo post. Então, se eu adiciono um novo post de autor, no momento que eu estou adicionando, eu tenho as mesmas opções que um editor ou que um administrador. Então, eu posso adicionar um título, adicionar um conteúdo, formatar esse conteúdo, adicionar uma categoria a ele, inclusive restringir todo o conteúdo ou parte dele
para pessoas logadas e inserir uma imagem destacada também. Aqui eu também posso inserir imagens no corpo do texto, PDFs, assim como um administrador ou um editor pode fazer. Então, depois de editar aqui como um autor, eu posso clicar aqui em publicar. E assim que eu publico, eu não tenho mais acesso a editar esse post novamente, justamente para que os autores, que supostamente não serão os funcionários da Pamages, não fiquem modificando o conteúdo do site com frequência. Então agora somente editores e administradores têm acesso à edição deste post aqui. Ainda como autor, eu posso acessar a biblioteca de mídia e adicionar novas mídias ou usar as mídias existentes aqui no site. Então agora vamos modificar esse usuário aqui para um editor. Vamos voltar aqui ao painel que estamos logados com a conta de administrador. E aqui na conta do Gustavo, vamos alterar de autor para editor. Os usuários editores têm acesso a modificar os próprios posts e os posts de outros usuários, mas não têm acesso às configurações e ferramentas do site. Uma coisa aqui também, ainda falando do usuário autor, é que ele não tem acesso à modificação de páginas, somente de posts. Então vamos mudar aqui agora para o usuário do tipo editor. Mudei e vou clicar aqui no botão atualizar. Então agora eu venho aqui na conta que eu estou logado e vou atualizar o painel de gerenciamento. Aqui nós já percebemos que as opções aumentaram, né? Então agora eu tenho aqui o menu páginas e o menu comentários, porque eu sou um usuário editor, então eu posso também modificar as páginas e os comentários do site. Então vamos começar aqui visualizando os posts. Quando passamos aqui o mouse sobre os posts, verificamos que já existem mais duas novas opções, às quais eu tenho acesso com esse usuário que tem um pouco mais de permissões no site. Então vou clicar aqui em todos os posts. E agora nesse tipo de usuário já aparecem as opções de editar cada um dos outros posts. E agora como editor, eu tenho a possibilidade de gerenciar tudo isso daqui. Então o autor colocou e eu como editor posso continuar editando ou modificar alguma coisa que ele tenha feito. Ainda como editor eu posso adicionar novas páginas e gerenciar o conteúdo das páginas atuais. Posso postar novas mídias, usar as mídias existentes e também gerenciar as categorias de mídia, que nós já vimos nos vídeos anteriores. Então, o usuário editor pode fazer tudo o que um usuário administrador faz em relação ao gerenciamento de conteúdo, mas não tem acesso àquelas opções de configuração do site. Então, vamos voltar aqui à nossa tela de usuário administrador e vamos mudar de editor para administrador esse nosso usuário Gustavo. Vou clicar aqui em atualizar o usuário. E agora vamos voltar à conta do usuário Gustavo. Vou clicar aqui para atualizar a página. E agora nós temos todas as opções que o usuário do tipo administrador tem. Então nossas opções aqui ao lado foram expandidas. Inclusive eu posso gerenciar todas as opções e tipos de conteúdo do site. Menos os fóruns, que está restrito ao usuário superadmin, que é o criador do site. Então, o gerenciamento dos fóruns está restrito ao superadmin, que é essa única conta aqui. As outras contas de administradores não terão acesso aos fóruns, conforme a gente pode visualizar aqui.
Então é isso, e esses são os tipos de usuários e para cada e as permissões que cada um pode ter. Então é isso e até a próxima.